Olá, boa noite para vocês que estão chegando à nossa live de estudo bíblico aqui da comunidade luterana de Oxford. Sejam bem-vindos, espero que vocês estejam me ouvindo, né? E nós nos alegramos com a presença de todos aqui que estão conosco. Nosso novo episódio, hoje nós queremos falar sobre felicidade, sobre andar com Deus, sobre o que Deus tem para nós como felicidade para nossas vidas. E você tem buscado a felicidade? Tem encontrado a felicidade? Nós queremos falar sobre isso com você hoje, então quero dar boa noite a todos que estão chegando aqui entre nós e eu quero então também para que o nosso convidado especial participe desta acolhida e quem sabe ele até conheça pessoas que estão aí conosco. Eu quero convidar para a nossa live de hoje o nosso convidado especial, o professor, missionário, doutor Klaus Stang, aqui da Faculdade Luterana de Teologia. Seja bem-vindo, Klaus. Pode ligar o microfone aí. Sim, Marcos, boa noite. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje à noite. E a melhor parte do nosso encontro virtual hoje à noite é essa oportunidade preciosa que a gente tem de juntos olharmos para a palavra do nosso Senhor, compartilharmos essa palavra, meditarmos nessa palavra e sermos abastecidos, né, Marcos? Sim. Para o pessoal que está aí chegando, se o som estiver bom, espero que esteja equilibrado, a minha voz com a voz do Klaus, para que uma não esteja mais alta que a outra, vocês me vão orientando aí também. Mas enquanto isso, eu quero aí dar boa noite para quem está dando o seu boa noite. Eu sei que muitas pessoas entram, não dão o seu boa noite, passam, né? Se você é de alguma outra comunidade, se você é de alguma outra paróquia, de alguma outra igreja, está passando por aí e quer também deixar o seu boa noite, coloca aí de onde você é. Se você conhece o professor Klaus, mas não me conhece, coloca aí, não, eu sou conhecido do Klaus, né? Sei lá, sou parente dele, conheci ele em algum lugar, né? Se você tem alguma referência aí também, nos ajude para saber quem você é. E Klaus, se você conhece alguém que está aí, mas pessoalmente, assim, alguém íntimo, né? Você diz, esse aqui é meu parente, ou esse aqui é meu amigo, ou esse aqui é um estudante de teologia, né? Porque eu não conheço todos também que estudam lá. Então, Sim. fique à vontade aí também. Muito boa bem. Noite. Então, boa noite, Rodrigo, que está aí conosco. Boa noite, Dolores, a Lucy, a Margit. Boa noite a todos. A Dolores também coloca aqui. Deixa eu ver. Marco Antônio da Paixão, lá de Guarulhos. Boa noite, sempre conosco aqui presente. Boa noite a Lorena. Boa noite, Ilka e Ismael, assistindo aqui. A dona Ilka e Ismael estão em estudos bíblicos, em tudo que é estudo bíblico eles estão lá presentes. É um casal assim que fiel aqui ao nosso e aos demais estudos bíblicos aqui do Facebook. Boa noite a Karen, boa noite a Adriana Littin, lá de Guarulhos também. A Adriane também sempre aqui presente. Boa noite, Úrsula, boa noite, Marlene, boa noite, Edson. Ele manda boa noite para nós dois aqui. Boa noite, Catarina. Boa noite, Sandra, que também está aqui conosco. Quem mais? A Marcela e toda a família aqui presente, né? A Fernanda Stigler aqui é confirmanda, está fazendo ensino confirmatório, sempre está junto aqui conosco. Que beleza. Boa noite, Dolores. Mais uma agora, manda boa noite para nós dois aqui. A dona Ilka, é um prazer em ouvir. É um prazer ouvir os estudos, a Ilka coloca aqui, né? Com certeza é um prazer, né, sempre estar ouvindo, aprendendo e conhecendo mais da palavra de Deus, né, aprofundando também. E como nossa proposta aqui é aprofundar aquele versículo bíblico, né, que faz a diferença, com certeza tem enriquecido a vida de vocês também aí em suas casas. Boa noite, Popi, Maria Koning, boa noite, Marli, também aqui conosco. Enquanto isso, não esqueça aí de dar o seu joinha, né, mandar o seu coraçãozinho, compartilhar, né, nas suas redes sociais aí esse estudo bíblico para que mais pessoas possam também aprender mais da palavra de Deus. Opa, não é isso aqui. Pode falar, Klaus. Pois é, o pessoal já me conhece aí de tempo que eu ainda não tinha tanto cabelo branco, né, dona Ilka? Muito bem. Prazer. Acho que da outra vez ela já comentou isso, né, se eu não me engano. Pode ser, eu não estou mais recordando. O cabelo branco também significa que a memória não vai bem, né? Pois é, se tu dizes, né? Mas eu lembro que ela comentou alguma coisa nesse sentido. Ou se não foi ela, foi a Lorena, talvez, não sei. Mas eu lembro que alguém comentou isso, que você dava juventude aqui.
Ei, olha Sim, só. na juventude, sim, é. Dos cabelos É. brancos, eu não lembro se ela comentou. Ela foi Ah, tá. mais generosa que o pastor aqui. Ah, deixa eu. Então, boa noite ao Carlos Espezin, a Leoni também aqui conosco, João Claudinei Lenk também aqui presente, a Tati, o João, o João está aqui, ele coloca aqui boa noite, ele pastor daqui de Imbuia, Imbituva, Paraná. Conhece, Klaus? Não, a cidade não. Então, também não conheço. Imbituva fica perto de onde, João? Nos ajude aí, esse nome não me é estranho, mas eu geograficamente já não saberia localizar. A Dolores diz que o som do Klaus para mim está mais alto, né? Pode ser. Deixa eu aumentar o meu aqui então. Talvez eu falei muito alto também. Estava bem mas... empolgado aí. Mas é bom ter o feedback aí da Dolores, do pessoal. Isso. Então, se precisar aumentar o meu, também vocês falem aí. Pastor, eu estou acostumado a pegar colegas, professor, missionário, Klaus. Não tem problema. Talvez se apresentar um pouquinho para quem está chegando, né? Eu sei que você já fez isso conosco lá no estudo bíblico anterior, mas sempre tem gente nova, sempre tem gente entrando na live. Quem sabe uma pequena apresentação, né? Um pouquinho da sua história, né? Para que a comunidade aí possa te conhecer melhor, e aí nós já iniciamos nosso estudo bíblico. Fica à vontade, Klaus. Então, tu me chamaste de pastor, mas eu trabalhei, na realidade, como missionário por muitos anos, né? Mas eu exerci funções pastorais. Eu não tenho título de pastor, eu tenho título de missionário, mas eu exerci funções pastorais, com certeza, aí, por muitos anos no meu ministério. Bom, então, se é para me apresentar, o nome já está aí na live, também Klaus é meu nome. Eu nasci aqui perto de São Bento do Sul, na cidade de Pomerode, cidade bem alemã aí, no Vale do Itajaí, mas praticamente só nasci na cidade, depois meus pais já se mudaram também para a cidade de Blumenau, ali passei a parte da minha infância, e aí meu pai teve o que a gente chama de vocação tardia ao ministério. Ele já era profissional, já tinha família constituída e tudo, e aí ele teve um chamado ao ministério, e ele então assumiu o ministério missionário, e fomos então transferidos para o Rio Grande do Sul, cidade de Panambi, e lá então eu passei boa parte da minha infância não tanto mais, a adolescência, então foi lá na cidade gaúcha, início da juventude, foi o período que eu convivi com os gaúchos. Depois eu saí de casa, estudei um pouco de música em Curitiba, fiz um ano de estágio em Joinville, e estudei teologia aqui em São Bento do Sul, na Faculdade Luterana. E quando eu me formei, então, Mariane e eu, minha esposa, Mariane e eu, nós então assumimos um ministério também no Rio Grande do Sul, na mesma cidade onde meu pai trabalhou, em Panambi. Também atuei um pouco como missionário na cidade de Ibirama, também no Vale do Itajaí, e aqui em São Bento também, na comunidade aqui do Mato Preto. E agora já estou há alguns anos como professor, como docente aqui na faculdade. Eu gosto de ensinar, gosto de lecionar e conviver com os estudantes aqui. Eu sou casado com a Mariane e nós temos 2 filhas, a Ana Beatriz e a Lara Elisa. Legal, Klaus. Obrigado aí pela também compartilhar um pouco da sua história, né? Que é legal saber por onde você passou, né? E isso também traz aí, enriquece, né, o nosso estudo com a sua história, com certeza experiências, né? Tanto na vida ministerial como missionário, né? Mas também dentro como professor, com certeza vai ser um estudo muito bom e agradável e que seja um estudo que nos traga muita felicidade. Porque é um pouco sobre isso que nós queremos falar hoje, e por isso eu quero iniciar o nosso estudo, né, de hoje. Primeiro eu quero, assim, antes de mais nada, dar boa noite para a Karen, que está entrando aí, a Geni Schulze também junto conosco, e o João Claudinei Lenk coloca em Bituva, Paraná, fica perto de Ponta Grossa, e Guamiranga. Imbituva é a capital da malha e da madeira. Olha aqui, eu vou até colocar o pessoal que talvez não consegue acompanhar aqui, né? Isso, sou membro da Igreja Evangélica Luterana da Ressurreição. Que bacana, bom estar aí conosco. Sinta-se à vontade no nosso meio, em nossa comunidade também aqui, que seja um estudo bíblico também prazeroso para você, João. Obrigado aí pela audiência também estar conosco aí. Vamos iniciar o nosso estudo, então. Eu convido você, se tem a sua Bíblia, pode pegar, se preparem, porque vamos iniciar mais um episódio do nosso estudo bíblico, verso 1.
E para o estudo bíblico de hoje, nós vamos falar sobre mais um salmo. Nós estamos aí estudando, né? Não é coincidência, Jesus incidência, né? 3 vezes o salmo. Estudamos Salmo 23, versículo 4. Estudamos Salmo 121, versículo 3. E hoje nós queremos estudar mais um salmo, que é assim, né, Klaus, para início de conversa, seria, podemos dizer, uma introdução de todo o saltério, ou a porta de entrada dos salmos? Perfeito, Marcos. É exatamente isso. Você não anunciou agora? Não, ainda não anunciou, Não, ainda não. né? Mas ele, de fato, é a introdução de todo o saltério. Eu não sei se as irmãs, o pessoal que está nos acompanhando aí na nossa live, talvez vocês já tiveram, com certeza, eu imagino, a oportunidade de entrar, por exemplo, num grande shopping center, né? Eu lembro quando, há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de visitar o shopping em Campinas, São Paulo, o Shopping Dom Pedro, eu acho que é o nome dele. Me parece que é o maior shopping aqui da América Latina. Então, é uma construção muito grande. E, às vezes, é assim, então, quando você chega num prédio, num shopping, num edifício que é muito grande, quando você entra na porta, a primeira coisa que você encontra é, tipo assim, uma pequena ilha, e nessa ilha você encontra um mapa, né? Você encontra ali um espaço que te ajuda para que você se oriente, para que você se localize, para que você se ache naquela construção que às vezes é muito grande. Então, eu acho importante, assim, a gente poder entrar e ser recebido e tu te achares, né? E a ideia do nosso salmo hoje é exatamente fazer esse papel. É como você adentrar para dentro de um hall, assim, e você tem ali aquela recepção onde é que você consegue ter uma visão do todo, uma visão abrangente, é uma introdução, por assim dizer, a todo o livro dos Salmos. Então, já que falamos sobre essa porta de entrada, né, que é este salmo, vamos entrar no shopping center, então, da nossa fé, né? Não, Isso assim, aí. não é bem uma mercadoria, né? Mas eu acho que é uma referência legal que você coloca, né? Porque muitas vezes nós vamos buscar a felicidade justamente nos bens, né? Vamos buscar essa felicidade nas coisas deste mundo, consumo, né? no consumo, né? E como é bom nós podermos consumir a palavra de Deus no bom sentido, né? Por poder investir nosso tempo e encontrar felicidade naquilo que de fato traz felicidade. Então, só para fazer usar a tua figura de linguagem do shopping, né? Não transformar a palavra de Deus em mercadoria, mas transformar ela, ou permitir que ela seja de fato algo que nos traga um bem-estar, uma palavra de fortalecimento, mas também traga a felicidade que Deus quer para a nossa vida. E entender que felicidade essa também é importante, né? E nós vamos hoje então estudar o Salmo de número 1, especificamente o primeiro versículo. Então vamos lá para o nosso Salmos, vamos ler ele com vocês, quem tem a sua Bíblia pode abrir, e então segue aí então o Salmo de hoje, o verso de hoje. Bem-aventurado, né? Bem-aventurados aqueles, né? E aí começa o nosso salmo. O salmo, versículo 1, começa com felicidade. Inicia com felicidade, começa falando, apontando para isso, né? E para professor Klaus, é um salmo que apresenta 2 caminhos, né? Apresenta 2 possibilidades, 2 escolhas ou 2 decisões do ser humano, né? Tem alguns teólogos que falam sobre 2 caminhos, alguns teólogos que falam sobre dois tipos de pessoas, né? E de fato o Salmo 1, quando ele abre a porta do saltério, parece que ele já está querendo mostrar que existe um caminho que nós podemos seguir, que nós vamos encontrar nos Salmos, e um caminho que nós podemos seguir, que seria uma rejeição de tudo aquilo que os Salmos traz. Daria para dizer logo no início que esse Salmo, versículo 1 ali, já vai apontando para isso? Com certeza, pastor Marcos, com certeza. É muito legal a gente poder observar e acompanhar, assim, a riqueza que há, por exemplo, nas imagens que os salmos, agora eu me refiro ao saltério como um todo, né, se utilizam, mas também o nosso próprio salmo, que nós estamos estudando hoje, o Salmo 1, e também, inclusive, o primeiro versículo, nós vamos perceber que ele tem imagens, e ele tem imagens bastante fortes.
E, de fato, como você falou muito bem, pastor Marcos, a ideia é que ele contrapõe aqui sempre, ele dialoga, né, em relação a dois caminhos, como você sugere, ou também ele contrapõe dois tipos de pessoas, né, como nós vamos ver logo mais, e aprofundar isso também. A ideia é sempre do diálogo entre a pessoa que é justa e a pessoa que é considerada ímpia, a pessoa que quer viver em comunhão com Deus e a partir dos referenciais de Deus, e aquela pessoa que está alheia, que está indiferente, que não dá bola em relação àquilo que Deus tem como preceito e como orientação para a vida, né? E aí eu acho assim... Tá. Não, pode continuar. Acho assim bem legal, eu até queria só fazer uma emenda ainda, Marcos. Eu acho assim muito precioso como é valioso essa proposta que a gente tem hoje à noite, né, de estudar um versículo bíblico, né, porque na realidade também o portal dos Salmos, esse portal, ele quer justamente nos indicar para esse caminho, um caminho que vale a pena, um caminho que traz felicidade, um caminho que traz bem-aventurança, né? E aí, na realidade, essa proposta nossa hoje à noite de fazermos o estudo bíblico a partir de um verso 1, né? De um versículo apenas, ele conecta exatamente com o tema desse nosso Salmo 1, porque a ideia é exatamente aprofundar, é resgatar aí uma prática que a gente já conhece lá dos antigos monges, né? Onde eles, então, viam a importância que tinha a palavra e a ideia de agora você realmente aprofundar, olhar no detalhe, perceber as nuances do texto, perceber as imagens e, então, assim, se alimentar dessa palavra do Senhor. Aproveitando dessa questão dos antigos, né, que meditavam sobre a palavra, o próprio Salmo fala sobre isso, dá para dizer que esse Salmo praticamente é quase lembra muito o Provérbios, né? Ele até é considerado um salmo de sabedoria, praticamente, Isso. porque ele faz essa lógica das probabilidades, né? Olha, se andar por esse caminho, né, a tendência, a probabilidade das coisas darem certo é essa. Se for por esse, né, a outra probabilidade. Os provérbios trabalham muito isso. E o Salmo 1 já começa com essa tensão, até vou botar aqui o 1 e o comecinho do 2, né? Ele já aponta para isso, né? Feliz aquele que... E aí fala. E depois, nos versículos 3, 4 seguinte, ele mostra o outro caminho, né? Ou seja, nós temos uma escolha, né? E aqui temos uma sabedoria de alguém que parece que vivenciou na pele, né? Ou experimentou, ou observou, talvez, né? Aqueles que andaram no caminho e aqueles que não andaram no caminho. Isso a gente faz muito também no aconselhamento pastoral, né? Muitas vezes a gente usa isso até para aconselhar, olha, eu conheço famílias, eu sei de que é viver com Deus e eu sei o que não é viver com Deus. Já experimentei, já observei, né? Vamos por esse caminho. Parece que o Salmo ele traz um pouquinho essa sabedoria, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que você falou muito bem, né? A ideia de a gente ser confrontado com escolhas, com opções, né? E eu aqui, eu vou deixar assim já como eu vou dizer, eu gostaria muito de deixar assim uma curiosidade para cada um dos que nos acompanham hoje à noite, né? Nós não vamos abordar todo o Salmo, mas se você se der ao trabalho de ler os demais versículos, e principalmente o final desse nosso Salmo de número 1, ele vai tentar responder exatamente essa pergunta que você, entre mentes, colocou, né? E que eu acho, Marcos, que é uma pergunta que, na verdade, permeia a todos nós, em última análise. A pergunta é, vale a pena a gente viver esse caminho, né, da palavra? Vale a pena a gente viver esse caminho da Torá? Vale a pena a gente viver esse caminho com Deus, né? E não só no Salmo de hoje, como você está mencionando, nesse Salmo didático aqui, ou nesse Salmo pedagógico, ou de Provérbios, né? Em outros Salmos, esse tema vai estar muito forte, vai aparecer muito intensamente, né? Porque essa é a luta que muitas vezes os salmistas têm, né? Eles olham para a sua vida, eles fazem uma opção, mas aí, quando eles olham para a vida ao redor deles, parece-me que a opção deles é colocada em xeque até. A gente poderia até estudar outros salmos aqui, mas no sentido assim, cara, de repente a gente se dá conta que aquela pessoa que vive indiferente para com Deus, parece que ela vive bem, né?
E aqui, de fato, nós estamos introduzindo agora, com esse primeiro versículo do livro dos Salmos, justamente essa questão central na vida do ser humano e também na vida dos cristãos, né? Vale a pena a gente viver como cristão, vale a pena a gente confiar, vale a pena a gente andar nesse caminho que Deus propõe para a gente, né? Será que Deus não é um estraga-prazeres? Será que Deus não é alguém que simplesmente quer cercear a nossa liberdade, nos encabestrar, né? Lá no Rio Grande a gente tinha essa imagem do campo, quando o pessoal criava gado, então, na hora por exemplo, transportar o gado, você colocava eles num brete, né? Então, todo gado tinha que ir até que finalmente um tinha que andar atrás do outro, até em direção ao caminhão, por exemplo, né? Então, às vezes a gente tem essa imagem de Deus, né? Será que Deus não é alguém que nos coloca num brete, né? E nos leva a um caminho onde, no fundo, a gente não é feliz, né? E aí a gente está no tema central aí do nosso Salmo de número 1, que é justamente também uma pergunta pela felicidade. O que significa ser feliz, né? Como é que é uma pessoa feliz na perspectiva das Escrituras, na perspectiva de Deus? Aproveitando o que você coloca, eu ia deixar isso lá para o final, mas eu vou trazer aqui para o início. Tem um teólogo, um escritor, né? Ele escreve um livro sobre os Salmos, Bennett, ele coloca assim, ó: quem já entendeu tudo pode começar pelo primeiro Salmo. Quem não sabe o que é um Salmo, convém que faça o mesmo. Né? Então, o Salmo 1, de fato, ele quer resumir todo o conteúdo, né? Porque justamente tem salmos onde Davi questiona, né? Porque o justo sofre, os ímpios não, tal. E aí vai para o Salmo 1, lá a gente vai entender, não entender o porquê, mas também aonde isso leva, né? No final das contas, né? E ali tem o Salmo 1 também fala da árvore plantada no ribeiro, até que ela dê fruto, pode demorar, mas ela vai dar o seu fruto, né? E talvez seria interessante a gente ler o Salmo 1, para ter uma noção de todo o contexto, né, que ele traz, e aí a gente pode ir direto para o versículo 1. O que você acha? Pode ser? Pode ser, claro. Eu vou colocar aqui o Salmo 1, então, para que a gente possa então acompanhar. Você em casa aí pode ler conosco, né? Eu vou ler aqui também do meu computador. Lá então o Salmo 1, ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Algumas Bíblias dizem escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bem, só lendo isso aqui, teria muita coisa para a gente falar, né? Se a gente fosse pegar o Salmo inteiro, né, nós, vamos dizer assim, trabalharíamos temas mais gerais, mas nós queremos focar no Salmo 1. Né? E depois um pouco da ênfase do 2, porque eles estão meio que interligados. Mas só na leitura desse salmo a gente vê esses dois caminhos, né? Aqui presente. Professor Klaus, não sei se você teria ainda alguma questão sobre o Salmo 1 em si, ou a gente já poderia entrar no versículo 1. Não, vamos entrar no verso 1. Tá. E lembrando para você que está nos assistindo, você pode trazer seus comentários, você pode colocar perguntas, né? O professor Klaus perguntou, o pessoal comenta? Ele disse, olha, depende, né? Então aí, ó, eu acho que ele está com vontade de ouvir vocês. Eu também gosto muito. Então, se você tem algum comentário, achou interessante algo, coloque aí uma pergunta, algo que não entendeu, para que a gente possa alimentar esse nosso estudo também com a sua palavra, com o seu coração. Né? Isso também é importante para nós e para as pessoas que estão aí conosco. Né? Por falar nisso, o João coloca assim, manda um abraço para os nossos pastores Joel Miller, Odil Valdemar Garcia, Vanderlei Lang, que foram nossos pastores aqui em Imbituva. Então, tá bom, né? Se algum desses pastores estão passando por aqui, a gente manda um abraço aqui, o pedido do João, tá bom? Então, professor Klaus,
Deixa eu falar contigo. O que nós podemos aprender logo de início com este versículo 1 aqui do Salmo, eu vou colocar ele de novo aqui, do Salmo 1, né? Essa porta de entrada do saltério. Legal, eu acho que, mais uma vez, né, vale a pena a gente destacar, Marcos, que esse salmo ele começa a tratar de assuntos que têm a ver com a nossa vida. Eu acho muito importante a gente sempre lembrar disso, né, que ele conecta com aquilo que nos afeta e nos atinge de forma existencial. E a primeira palavra que está aqui é justamente a palavra felicidade, a palavra bem-aventurança. Muito bem, você está colocando aí a palavra agora a partir do hebraico, né? E a tradução possível que a gente pode encontrar para essa pessoa, para essa palavra. Então, feliz, abençoado, bem-aventurada é a pessoa, né? E vocês talvez vão lembrar também no Novo Testamento, nós vamos ter a palavra Macários, e vocês vão lembrar, talvez, então, ali justamente de Mateus capítulo 5, onde nós temos uma sequência de bem-aventuranças que Jesus coloca, né? Quem é bem-aventurado na perspectiva de Jesus? E aqui agora a gente tem exatamente essa expressão, quem é bem-aventurado na perspectiva da palavra de Deus. E eu queria de novo chamar a atenção que esse é um anseio que está inerente a todo e qualquer ser humano. Se eu fosse perguntar aqui para cada um que participe e acompanha a nós hoje à noite, né? Quem de nós não almeja? Quem de nós não busca? Quem de nós não deseja, de fato, a felicidade, né? É um anseio e todos nós corremos atrás, como você mencionou antes, né, Marcos? Às vezes a gente corre atrás da felicidade por vias, por caminhos que de repente não conduzem necessariamente à felicidade. Mas aqui eu queria também já sublinhar uma coisa que para mim é muito importante e eu creio que para todos nós, né? Olha só, bem no início, na introdução, eu falei que talvez às vezes a gente tenha uma imagem de Deus como de alguém que é assim, tipo um estraga-prazeres, né? Um Deus que de repente a gente tem essa desconfiança, né? E parece que o diabo vai colocando essa desconfiança também, assoprando essa desconfiança no nosso coração. Essa é a arte do diabo desde o início, né? Lá no Jardim do Éden a gente já lê isso, né? Ele coloca em dúvida, será que é assim mesmo que Deus falou, né? E aí vai seduzindo o homem e a mulher para se desviarem do propósito daquilo que Deus tinha definido como bom e verdadeiro para eles, né? Então, aqui de novo, se é o nosso salmo, ele trabalha esses temas existenciais, né? Vale a pena eu viver como cristão? Vale a pena eu viver como alguém que pauta a vida a partir dos princípios da palavra de Deus? A primeira palavra desse salmo já é contundente, porque ela começa falando de felicidade, começa falando de bem-aventurança. E eu queria que cada um de nós levasse como mensagem já um dos aspectos, né, centrais, que antes de qualquer pessoa, Deus mesmo, nosso Deus, é uma pessoa interessada na nossa felicidade. Deus deseja a nossa felicidade. Deus quer a nossa felicidade. E Ele planejou também a nossa felicidade. Então, no Novo Testamento nós vamos ter aquelas frases célebres, aqueles correlatos do tipo que Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, né? E tenham não qualquer vida, mas vida em abundância. Marcos, para mim isso aqui é muito vital e importante, poder ouvir como primeira palavra aqui do saltério, bem-aventurado. Ou seja, o princípio, o desejo de Deus, de que eu seja uma pessoa feliz, de que eu seja uma pessoa que me dê bem, que eu seja uma pessoa bem-aventurada, como você colocou antes na sua tradução. Sim, agora tu colocasse uma frase aqui, destacasse uma frase que eu citei. Eu achei ela importante deixar para o pessoal também acompanhar. E é interessante que, quando eu fiz uma pesquisa desse termo ali no saltério, aparece em torno de 26 vezes essa palavra, né? Dentro do saltério todo, são 150 capítulos, né? Mas é uma palavra que aparece bastante, né? Pensando em todo o contexto. E de fato, né, alguns comentaristas colocam que esse termo, bem-aventurado aqui, ele evoca não uma felicidade no sentido que vem sobre nós de uma forma meio como se o mundo conspirasse contra nós, né, a favor de nós, mas é uma felicidade a partir de uma escolha consciente, né? Até alguns falam de uma escolha sóbria que leva então a uma felicidade real.
Então é um termo muito mais profundo do que só estar feliz, alegre, ou uma prosperidade no sentido pejorativo que muitas vezes a gente ouve, né? A felicidade é ser próspero, né? É que tudo dá certo na minha vida. E na verdade, a felicidade é que não é que tudo vai dar certo, mas de que eu tomei as decisões certas que vão me levar, né, a frutos, vão me levar ao caminho que vai me trazer felicidade, apesar dos percalços que esse caminho pode ter, né? Então, é interessante também nesse sentido, né? Não é qualquer felicidade que ele está falando. E aí, quando você mencionou ali as bem-aventuranças de Jesus, é justamente isso, né? Bem-aventurados os que choram, não bem-aventurados os que só sorriem, né? Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados aqueles que são injustiçados, né? Então, assim, é interessante que a bem-aventurança, ela recai justamente para aqueles que passam por situações difíceis, mas escolheram o caminho certo, né? Isso. Talvez até a melhor palavra para a gente traduzir aqui poderia ser a palavra abençoada, né? Feliz ou abençoada é aquela pessoa que, né, depois a gente vai ver os detalhes ali, positivamente e negativamente, né? Então, a ideia de uma expressão de júbilo, uma exclamação de júbilo, que aqui né, ou um congratular-se, é dessa maneira que a gente poderia entender aqui, né? É uma declaração sobre alguém, e essa pessoa é declarada feliz, essa pessoa é declarada abençoada, por conta de atitudes, né? Por conta do caráter que essa pessoa expressa, né? Então, Adriane, de fato, não tem necessariamente a ver com essa questão onde sempre dá tudo bem, onde dá tudo certo, não é bem assim, não. É exatamente o contrário, né? É a alegria, como você disse também, a partir do texto de Mateus 5, né? É justamente em meio a adversidades, em meio a dificuldades, em meio a provações que eu experimento a paz, que eu experimento a bem-aventurança, que eu experimento a alegria, o contentamento. Desculpa, eu te interrompi. Não, eu te interrompi. A Adriane Elite me coloca aqui, seria felicidade sem significado da Shalom? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta dela, entendeu, Klaus? Sim, a ideia é do paralelismo entre a palavra, né, bem-aventurados com a própria palavra shalom. Shalom, de fato, é essa palavra clássica do contexto e da cultura hebraica, né? A gente traduz ela às vezes como paz, né? Mas, de fato, a compreensão do shalom é desse estado de bem-aventurança, desse estado de paz, desse estado de contentamento, desse estado onde, de fato, o mundo é regido e regado pelo cuidado e pela presença de Deus, né? Então, há com certeza aqui, você viu muito bem, esse paralelismo, essa conexão entre aquilo que a gente está falando aqui sobre a palavra feliz, né, bem-aventurado, e a expressão shalom que nós encontramos no Antigo Testamento. Que legal. E aí a gente vê também, a gente lembra o próprio Jesus, né, quando entra lá nos discípulos, já que estamos na época da Páscoa ainda, né, que ele entra e anuncia a paz, né, aos discípulos que estão lá com seus temores, com seus medos, que tomaram a escolha de se trancar, né? E aí eles precisam ouvir uma palavra de paz que, de alguma forma, os faz saber que eles são bem-aventurados, né? A presença de Deus também traz bem-aventurança, né? Eu acho que ali naquele contexto de como uma planta plantada no ribeiro, né? Isso mostra de que a nossa bem-aventurança também está conectada com a presença de Deus, estar em comunhão com Deus, né? Isso também é algo bem interessante. E eu acho que depois a gente pode entrar na aplicação um pouco melhor nesse sentido, né? Mas aí ele diz que bem-aventurados, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Coloca as 3 palavras lá, então. Bem-aventurados, né? São aqueles que, né, seguem. Antes de colocar isso, é interessante que eu fui fazer pesquisa, ele fala ali, seguem o conselho dos ímpios e não imitam a conduta, né? Ou não andam no caminho dos pecadores. E quando eu fui pesquisar essas 2 palavras, eu percebi que elas são palavras diferentes. Halak é andar, né, é acompanhar, é andar mesmo, literalmente, acompanhar alguém, seguir alguém. E o caminho dos ímpios não é nesse sentido de andar, mas deixa eu achar aqui agora. Aqui. Mas derek, que é como uma estrada, uma jornada, ou uma maneira, um exemplo, né? Então aqui, andar significa aquele, né, bem-aventurado aquele que anda, né, ou melhor, que não anda, né, por certos caminhos,
E Derek, então, mostra que esse caminho significa uma jornada, ou seja, estar ao lado, né? Nós vamos ver um pouquinho aí o que vem. Mas então diz aqui que bem-aventurado aquele que não anda, né? Aquele que não acompanha. É uma expressão de ir e vir, né? Não só de ir, mas de ir e vir. Parece assim aquele movimento de alguém que está acompanhando, está ao lado, está seguindo realmente por um caminho que não é o que convém. E aí vem 3 palavras, né, professor? Que eu vou colocar de novo aqui o Salmo, né, que aparece aqui, que é o ímpio, o pecador e o zombador, né? Essas 3 aqui que você queria? Pode ser. Não, as 3 iniciais que você mencionou, os 3 verbos também são bem importantes aqui. Conselho, né? Imita e se assenta, né? Então, o primeiro verbo que aparece aí é a questão do conselho, né? O conselho dos ímpios, né? O que seria esse conselho dos ímpios? Opa, deixa eu colocar aqui o conselho. Né? A palavra aqui é essa aí, etzá, conselho, plano, os esquemas dos ímpios. O que seriam esses conselhos, professor? Sim, se você me permite, Marcos, eu ainda vou voltar um pouco à fita agora, né? Pode voltar. Eu acho que, assim, pessoal, é bem importante a gente olhar uma vez essas 3 palavras, ainda antes de analisá-las um pouco mais isoladamente, que a gente faça o exercício de olhá-las no seu conjunto. Se você prestar atenção na leitura bíblica, né, na realidade a gente tem aqui nesse texto, nesse versículo, aquilo que a gente percebe da poesia hebraica. Né? E nós temos paralelismos aqui nesse nosso texto. E eu queria só chamar a atenção um pouquinho para esses paralelismos, porque esses paralelismos eles têm um crescendo, eles têm é como se a gente fosse aumentando a intensidade, né? E até que chega no seu auge, por assim dizer, né? Então, olha só, ele começa com a introdução e começa dizendo, bem-aventurado é. Né? Feliz é, abençoada é. A gente poderia colocar entre parênteses a pessoa. E agora vem, 3 vezes vem a negação. Que não, que não e que não. E logo após as 3 negações, vem então os 3 verbos, que você já apresentou um pouco aqui para a gente, né? Eu vou agora usar um pouco a versão da NVI. A NVI vai dizer que não segue ou que não seguiu, né? Depois, o segundo verbo, feliz é a pessoa que não anda, ou como também diz aqui, que não para, ou que não imita. E a terceira é a pessoa que não se assenta, né? Então, você percebe que tem 3 verbos aqui, o verbo seguir, o verbo parar, e o verbo se assentar, ou o verbo, na verdade, seguir o conselho, né? O verbo andar no caminho, o parar no caminho e o verbo se assentar. E agora vem 3 adjetivações ali também no final, né? Então, que não segue o caminho do ímpio, que não para no caminho dos pecadores, ou que não anda no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos zombadores, na roda dos escarnecedores. Eu queria, em primeiro lugar, chamar a atenção para esse paralelismo. Acho que é bem importante a gente prestar atenção que as 3 estão uma debaixo da outra, dá para fazer assim, né? Um paralelismo bem legal, e eles têm crescendo, como eu falei. E agora a gente poderia talvez olhar um pouco mais no detalhe. Como é que é essa primeira negação, essa primeira caracterização? O versículo está falando de bem-aventurança, está falando de felicidade. E agora ele vai dar, num primeiro momento, 3 respostas negativas. Isso até assusta um pouco, num primeiro momento, né? A gente teria que também ler depois o verso 2, que vai dar a resposta positiva, né? Mas, negativamente falando agora, em respostas em termos de valores negativos, a primeira coisa que aqui está sendo destacada é exatamente essa. Feliz é aquela pessoa que não vai atrás do conselho, que não vai atrás da opinião, que não segue o jeito de pensar de uma pessoa ímpia, né? E deixa eu agora talvez explicar um pouquinho o que a gente deveria entender por pessoa ímpia, né? Ímpio é caracterizado na Bíblia aquela pessoa que ela conscientemente vive, entre aspas, de costas para Deus, né? A gente poderia pensar que ímpio é aquele que talvez casualmente assim aconteceu, que de repente pisou na bola. Não.
aqui o ímpio é realmente a caracterização, e as três palavras, elas na verdade formam de certa maneira sinônimos, né? Ímpio, pecador e zombador, né? Ou gozador. São três palavras distintas, de certa maneira também sinônimas, mas, de novo, ímpio como aquela pessoa que, de fato, dá as costas para Deus, aquela pessoa que ela faz da sua vida o princípio de vida, né? Ela não liga para nada, não liga para ninguém, não pergunta por Deus, né? Ela realmente vive indiferente para com Deus. E agora a expressão é assim, né, Marcos? Que eu e você, nós somos felizes se a gente não segue, se a gente não vai atrás da opinião, se a gente não anda no conselho, se a gente não se atém ao jeito de pensar de uma pessoa que na realidade não pergunta por Deus. E aí a gente começa a trabalhar o tema felicidade, Marcos, né? Como é que a gente é feliz na vida? Como é que a gente é bem-aventurado? Como é que a gente pode experimentar satisfação na nossa vida? E me parece que é isso que o Salmo quer chamar a atenção já como ponto de partida, né? Tudo começa com aquilo que ocupa a nossa mente, Pastor Marcos. Tudo começa com aquilo que ocupa a nossa mente. Eu estou lembrando aqui de um versículo bem famoso que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, né? Lá Paulo vai dizer assim, ó, não se conformem com o esquema, com o jeito de pensar desse nosso mundo que não pergunta por Deus, né? Não se amoldem, não criem uma forma na vida de vocês, mas, pelo contrário, transformem o jeito de pensar de vocês. Em outro lugar, Paulo vai dizer que a gente é para buscar e procurar ter a mente de Cristo. Ou seja, que aquilo que ocupa a nossa mente seja o jeito de pensar, seja a mente, não por último, do próprio Cristo, do próprio Jesus. Né? E aqui, Marcos, eu sei que a ideia é a gente bem para o final, talvez fazer alguma aplicação, mas eu quero pegar e já puxar agora uma linha aqui, a partir daquilo que a gente estava falando, né? Fica à vontade. Eu não sei como você pensa sobre isso, mas acho que é uma pergunta séria que a gente tem que se fazer. No mundo no qual nós vivemos, né? Eu e você, nós temos que nos fazer essa pergunta sempre de novo. O que é que molda, em última análise, o nosso jeito de pensar? O que formata os nossos pensamentos, né? O que ocupa, na realidade, a nossa mente, né? Quais são os meus referenciais? Porque, assim, ó, tudo começa, Pastor Marcos, tudo começa com o jeito de pensar. É no mundo das ideias que todos os processos iniciam, né? E a gente vai dizer, e depois eu vou falar sobre isso, depois vai daqui para cá, né? Vai para o coração. É um passo adiante. Mas deixa eu ficar aqui ainda. Então, eu queria desafiar cada um de nós com essas perguntas pastorais, né? Queridos, o que ocupa a nossa mente? Quais são os nossos referenciais? O que de fato dá diretriz na minha vida? E eu, às vezes, confesso que eu me assusto comigo mesmo, mas eu também me assusto com aquilo que eu vejo muitas vezes ao meu redor, né? Porque a gente percebe quanto que a gente é, na realidade, fruto também da nossa época. Fruto, por exemplo, daquilo que a gente falava bem no início, por exemplo, da nossa cultura do consumo, da nossa cultura de felicidade a qualquer preço, da nossa cultura onde a gente quer a felicidade, mas pisando em cima do outro, massacrando o nosso semelhante, né? Então, na realidade, de repente, a gente começa a perceber como em nós, em mim mesmo, começam a brotar valores, jeitos de pensar que são estranhos, na realidade, à fé cristã, né? A gente começa a perceber como os valores da palavra de Deus vão sendo diluídos, né? Vão sendo diluídos. E isso acontece porque a gente não para no lugar errado, porque a gente não para no lugar certo, porque a gente se abastece de fontes equivocadas, porque a gente se abastece de águas que não são cristalinas, né? Deixa eu pegar uma metáfora aqui. Agora não tem mais muito movimento, né? Fórmula 1 parou aí, acho que não acontece mais muita coisa aí, né?
confesso que eu também nem acompanhei mais muito como é que está. Mas, enfim, todos nós aqui lembramos de uma corrida de Fórmula 1. E vocês sabem que cada equipe tem assim, ali o seu box, né, seu lugar de parada. E quando você precisa abastecer ou trocar pneu ou qualquer coisa, você tem que parar no seu box, no box da sua empresa, da sua equipe. Claro, eu estou usando uma imagem que provavelmente não acontece na vida real, mas a ideia é que quando eu tenho que parar no box, que a equipe, os técnicos, os mecânicos, troquem os pneus, por exemplo, o mais rápido possível, para que eu logo possa continuar correndo. Já imaginou o que aconteceria se o piloto, em vez de parar o seu carro no seu box, parasse o seu carro no box errado, do concorrente, da outra equipe, né? Os caras iam levantar o carro lá e não iam baixar mais, né? Em vez de gasolina, botavam água, em vez de pneu, sei lá, né? Quer dizer, iam fazer de tudo para atrasar o máximo possível. Eu estou imaginando só, eu não sei se acontece na vida real. Vocês que estão me ouvindo, talvez vocês lembrem de alguma situação exótica dessas que talvez possa até ter acontecido, né? Mas, enfim, o negócio é parar no box correto. O negócio é parar no lugar certo. E esse é o primeiro ensino aqui importante que também o Salmo quer nos trazer hoje à noite, né? Onde eu e você temos parado? Onde eu e você temos abastecido a nossa alma? Quais são as nossas fontes? O que impregna e o que molda o nosso jeito de pensar? Queria aproveitar, Klaus, já antecipando aí, mas eu acho que começa pelo pensamento, porque de fato o pensamento ele nos leva à ação e o nosso pensamento também vai nos levar à nossa pertença, né? Aonde nós vamos pertencer, aonde nós vamos nos estabilizar, nos sentar, né? Que vem depois. Então esse progresso é bem interessante. Então eu já quero antecipar aqui, porque um comentarista, o Kidner, ele coloca, eu vou agora só colocar de forma solta, né? Não vou colocar a frase dele, mas vou colocar o pensamento dele, tá? De um parágrafo. De alguma forma ele colocou assim que o pensamento, ação e pertença, né? Ou seja, o conselho, o caminho, por onde eu vou, né? E a roda, né? Do canador. Ele coloca assim, é nessas áreas que a escolha fundamental da lealdade da pessoa é feita, né? Ou seja, aonde eu ponho meu pensamento, aonde as minhas ações, que ação eu faço e a pertença, né? Conselho, caminho e roda, né? Então ele traz essa ideia geral assim do Salmo, do versículo 1, e que vai muito ao encontro daquilo que você trouxe, né? Começa pelo meu pensamento, né? Uma outra frase que encontrei, e acabei não colocando citação aqui, mas vai também nesse sentido, aquilo que molda o pensamento do ser humano, molda a sua vida, né? Exatamente. E então as minhas ações, o grupo que eu vou pertencer, aonde eu vou buscar me assentar e ter ali uma função, um papel, né? De alguma forma vem também da forma como eu penso, dos caminhos que eu escolho, das decisões que eu tomo e aonde eu coloco as minhas raízes, né? Isso vai moldando, né? Porque da onde eu puxo a seiva, o fruto vem dessa seiva. Muito bem colocado. É exatamente isso aí. Eu até acrescentaria a tua frase que você colocou aqui, né? Aquilo que molda o nosso pensamento, molda na realidade a nossa identidade. Eu, enquanto ser humano, eu me torno aquilo que eu ouço, né? O pessoal da saúde sempre gosta de dizer, né? A gente é aquilo que a gente come. Conhecem a frase? Né? E agora a gente poderia dizer que para nós também temos da nossa vida com Deus, a nossa identidade, ela é derivada daquilo que a gente ouve. Então, a depender de que voz, para que voz que eu dou atenção, essa voz é que vai formatar e moldar a minha identidade. Por isso que Romanos 12, não vos conformeis, não vos amoldeis ao esquema desse mundo que, na realidade, não pergunta por Deus. Né? Pelo contrário, renovai a vossa mente, renovai o vosso jeito de pensar, transformai a vossa... mas transformarmos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, toda mudança, ela começa a acontecer a partir da renovação da nossa mente, né? Do jeito de pensar. Quero colocar aqui um texto de Colossenses 3, eu não vou conseguir colocar a referência aqui, porque acabei de copiar, mas lembrei desse texto,
Eu vou colocar ele aqui, que ele me lembra também muito isso, né? Ele coloca assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, me lembrei esse versículo, Exatamente. né? E aí depois, Colossenses vai falar, né? Coloque as suas raízes, né? Na palavra e tudo mais. Então, ele também vai falar esse aspecto. Se eu achar ele aqui, eu já coloco ele, mas só para resgatar esse texto de Colossenses que me veio à memória agora. Sim, e até o próprio texto de Jesus, né, quando ele diz, por exemplo, em João capítulo 15, que nós somos os ramos e ele é a videira, né? Ele é a videira, o pai é o agricultor, ele é a videira e nós os ramos dessa videira. A ideia também dessa conexão com Jesus, ou seja, que nós vivamos e extraímos, derivamos a nossa vida e a nossa existência exatamente desse centro vital que é o próprio Senhor Jesus. Uhum. Ou a outra metáfora que o Novo Testamento vai usar é sempre a metáfora também do rebanho das ovelhas, as ovelhas que ouvem, João 10, a voz do bom pastor. Né? Que voz que nós ouvimos, a quem nós escutamos, né? A Rede Globo de televisão, né? Ou a revista Caras, ou é de fato o Senhor que nós ouvimos, que nós atentamos, né? Então essa é uma pergunta central. E antes você já também deixou a deixa, né? E eu vou engatar nela um pouquinho. O segundo verbo, ou a segunda caracterização, é agora já um aprofundamento daquilo que a gente viu na primeira parte. Então, a primeira frase, a primeira negação que não vai atrás, que não segue o conselho dos ímpios. E a segunda é aquele que não imita ou que não anda que não imita a conduta dos pecadores. Eu queria chamar a atenção que aqui já nós temos um estágio que vai adiante, né? Porque agora tem a ver com permanecer ou andar em um caminho. Então, que nem você falou, pastor Marcos, né? Primeiro a gente pensa, mas o segundo estágio é as nossas ações. No segundo momento, a gente já também faz igual às pessoas que não perguntam por Deus, né? Aos ímpios, aos pecadores, né? Então, justamente aquilo que é caracterizado como o oposto a Deus, então a gente começa a adotar o jeito de pensar e, finalmente, a gente começa também não só a pensar igual, mas a gente também já começa a reproduzir o mesmo comportamento. A gente já começa a ter as mesmas atitudes, a fazer igual às pessoas, né? E por aí, acho que, pastor Marcos, a gente poderia conversar muito aqui sobre, por exemplo, a ética cristã, né? E às vezes a gente poderia ver, né? Às vezes a gente se pergunta o que diferencia, de fato, um cristão, por exemplo, de pessoas não cristãs. E eu queria só desafiar a mim e a nós todos aqui, né? Porque a partir desse texto, eu e você, nós somos chamados por Deus a termos uma vida de contraste, que a nossa ética, de fato, se diferencia, ela não é igual. Só que, às vezes, hoje a gente tem a impressão que não tem mais diferença entre o modo de viver de uma pessoa que é cristã e uma pessoa que talvez enfim, indiferente, né? Um bom humanista, por exemplo. Né? Então, acho que é um desafio enorme para nós, também para o nosso testemunho como igreja de Jesus, né? Como a gente pode marcar distinção, né? Por exemplo, nesse tempo de Covid, de pandemia que a gente vive. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, que na igreja primitiva, na época do Império Romano, também haviam pestes que ceifavam vidas aos milhares. Sim. E sabe o que caracterizava a igreja daquela época? O que caracterizava a igreja da época é que eles cuidavam dos seus mortos. Os cristãos eram os únicos que, aliás, cuidavam dos doentes, né? E enterravam os seus mortos. Eles davam um sepultamento aos mortos, enquanto que ninguém queria encostar num doente por medo de se contaminar, né? Os cristãos permaneciam muitas vezes nas cidades, não fugiam como todo mundo, cuidavam dos doentes, correndo o risco delas mesmas morrerem, e muitas vezes assim aconteceu, né? E sendo um exemplo e criando um impacto e um testemunho tremendo no mundo romano daquela época. Que impacto e que chance nós temos hoje, como igreja de Jesus, de sermos um espaço terapêutico, um espaço de acolhida. Eu gostei muito dessa frase de Martim Lutero, quando ele diz assim também, né? Eu não quero tentar a Deus,
Então, eu não quero desleixar dos cuidados que eu posso e devo ter, né? Mas também não quero deixar de cuidar do meu próximo, não quero me omitir de prestar o socorro e o cuidado lá onde for necessário. Então, também não me deixar dominar pelo medo, por exemplo, né? Uhum. E aí nós vamos para a progressão. Já está terminando, né? Tá bom o negócio. Eu falei que quando o assunto é bom, a gente vai longe. E o pessoal gosta aqui. E eu acho que agora, nessa progressão, a gente vai para a parte aí que a gente final, conhece, né? como os escarnecedores, né? Eu acho que essa é a dúvida de muitas pessoas. O que é esses escarnecedores, né? O que é se assentar na roda dos escarnecedores? É uma pergunta que eu sempre me fazia, né? Quando era jovem, adolescente, eu lia o Salmo, né? Eu, claro, logo me entendia. É sentar na rodinha daqueles que ficam zombando e contando piadinha que não serve, né, que não vale a pena ficar. Mas eu acho que é um pouco mais profundo do que isso, né? Quando eu fui estudar ali, fui pesquisar também, eu descobri, e eu vou até colocar a construção aqui, total em hebraico, porque o hebraico é bonito porque ele faz uma rima, né? Eu vou tentar ler aqui, tá? Faz tempo que eu não leio hebraico, vou ler aqui só o transliterado, né? Mas aqui, lo amad ubemo voshab lesim lo yashab. Então, o voshab e yashab, né? Faz uma rima aqui, que para nós não tem essa rima, né? Assenta na roda dos escarnecedores. Mas aqui é bem interessante que o amad, né? Não se assentar, não... na verdade, tem uma palavra ali no meio que não aparece, o se assentar, ele traduz isso, né? Mas o amad aqui, quando eu fui pesquisar, é tomar uma posição, né? Nomear alguém. É quando você diz, olha, vamos nomear alguém para sentar aqui, né? A palavra roda aqui é assembleia, né? Moshab, né? Ou seja, tomar assento, né? Se colocar numa posição de agora eu faço parte disso aqui, né? Eu fui nomeado, né? Então é muito mais do que só sentar lá e ficar junto, né? Mas é tomar uma posição de dizer, agora eu quero fazer parte disso, me identifico com isso, né? O meu pensamento me levou a um caminho que me fez me identificar com um grupo de pessoas, com um grupo da sociedade que, no final, é esses que se afastam de Deus, que zombam de Deus, que viram as costas para Deus, né? Como você colocou. Então eu queria trazer esses termos aqui, porque eles são muito mais impactantes do que só sentar lá na rodinha dos que contam piadas sujas, né? Mas é muito mais do que isso, né? Isso também, né? Mas eu acho que tem a ver com uma postura de tomar uma posição, de me autonomear e dizer aqui, agora eu me estabeleço nessa assembleia, né? Nessa morada, nesse lugar aqui, na qual, aí a chave, né, que é o final, na qual eu vou permanecer, vou habitar, vou assentar. Então as três palavras, né? Tomar posição, se assentar, permanecer em um lugar, né, onde agora eu digo, faço parte disso aqui. Me sinto em casa, poderíamos dizer assim, né? Me sinto em casa aqui, né? Então, eu queria trazer, então, esse aspecto, né, para nós aqui, dessa construção. Achei impressionante a construção que o salmista faz aqui nesse sentido e nos leva para o João 15, né, de permanecer, né, permanecer em Cristo, né, e não permanecer naquilo que muitas vezes são outros caminhos. Já vou deixar você falar, professor, mas aí junto com isso, eu quero trazer aqui então aquilo que eu mencionei, deixa eu colocar aqui, é Colossenses capítulo 2. Ele diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, né, colocaram Cristo na mente de vocês, deixaram transformar a mente, né, continue então a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, né? Então vem aí a bem-aventurança no final, né? Então é interessante como as coisas vão se fechando, vão se casando, né? E esse salmo ele é uma introdução a muitos temas, né, da fé cristã. Mas eu deixo contigo, professor, talvez você queira nos trazer aí ainda algo nesse sentido dos zombadores, dos escarnecedores. Fique à vontade. Sim, mas eu quero só agradecer, Marcos, porque a maneira como você colocou fecha aqui com chave de ouro, né? De fato, aqui se trata daquelas pessoas que contam vantagem. Esses personagens vão aparecer muitas vezes no livro de Salmos. Aquelas pessoas que ficam contando vantagem, que ficam se gabando, né? E que zombam e ridicularizam, por exemplo, inclusive o justo, né? São aqueles tagarelas, aqueles zombadores, né? E você também falou muito bem, e isso eu queria que ainda os nossos, quem nos acompanha, né,
tenha entendido muito bem. Esse crescendo, mas vamos dizer assim, até no sentido inverso. Tudo começa na mente, depois vai para as atitudes e termina, como o pastor Marcos nos explicou muito bem, com o assentar-se. Ou seja, no final dessa jornada, dessa trilha, eu sou igual a, eu me identifiquei, eu pertenço a esse grupo de pessoas que, na realidade, não perguntam por Deus. Então, se a gente fosse resumir e sintetizar, né, o ensino do versículo 1 hoje é bastante contundente e claro. Deus, acima de tudo e de qualquer um antes de nós, Ele deseja e quer a nossa felicidade. E ele, então, pensou isso a partir da sabedoria do salmista em 3 categorias negativas. Então, a primeira pergunta é a pergunta pelas nossas fontes, onde nós enraizamos, onde nós conectamos. Segundo, o que nós imitamos, então, que atitudes derivam, então, do nosso jeito de pensar. E, finalmente, qual é a nossa identidade, né? O que eu sou, afinal de contas. E não dá mais tempo hoje, mas o versículo 2 é brilhante, quando ele, então, coloca e vira a moeda, né? E vai dizer, pelo contrário, ao contrário desses 3 primeiros personagens, pelo contrário, feliz é aquela pessoa que tem o seu prazer, a sua satisfação na lei do Senhor, na Torá, na palavra do Senhor. E nessa palavra medita dia e noite. Só essa palavra medita, a gente pode fazer mais um estudo bíblico aqui, de verso 1, Sim. Na semana que vem, Marcos. E aí toda a construção do Salmo, né, de árvore no ribeiro, né, acho que daí, entendendo esse início, a gente pode em casa ler todo o Salmo 1, nessa perspectiva, né, dessa felicidade positiva, né, que vem de uma negação, né, e isso me lembra sempre as aulas de hebraico que eu tinha, aí na FLT, quando a gente aprendia que o lo, né, o não, né, o não de Deus, esse não de Deus nunca é um não no sentido de nos privar, nos privar de algo, mas é um não nos motivando a buscar o que é certo, né? Isso então, mesmo. Aí os 10 mandamentos têm esse lo de Deus, né? Então, o não matar Sim. não significa que Deus está nos privando de uma ação que eu gostaria de fazer, mas Ele está nos motivando a preservar a vida, né? Então, Exatamente. Esse não matar, no fundo, preserve a vida, né? Não minta, procure falar a verdade. Então, esse não de Deus sempre é no reverso, né? Se a gente pegar virar ao avesso, né? A gente diz ali, quem faz assim, bordado, né? Tem o avesso, né? Mas quando a gente vira, a gente percebe que por trás Deus está nos motivando a fazer a escolha certa, a andar no caminho certo, a nos assentar nos lugares certos, a permitirmos nos pertencer a assembleia, né? Podemos dizer assim, a igreja, né? Aqui, essa paráfrase, né? Nesse sentido. Então, muitas vezes a gente ouve o não de Deus e a gente diz, poxa, esse Deus só quer o não. Na verdade, Ele quer o sim para a nossa vida, né? Ele Sim. sabe o que é melhor para a nossa vida. E aí, quando a gente lê toda a construção do Salmo 1, a gente vê aonde, de fato, a vida para aqueles que buscam o caminho certo, né? Eu só posso ainda acrescentar e lembrar, né, do próprio catecismo e a maneira como o próprio Lutero interpretou os 10 mandamentos, né? E ele é interessante, ele sempre vai dizer a explicação a partir da afirmação, né? Ele vai dizer, o não matarás, na realidade significa que a gente deve cuidar e preservar a vida. Então não se trata só simplesmente de um sentido negativo, pelo contrário, ele sempre vai dizer que tudo deriva do primeiro mandamento e a partir dali tem, na realidade, proposições positivas, né? Então, eu vou cuidar do patrimônio do meu vizinho, eu vou cuidar da propriedade do outro, né? E não só não prejudicar, não roubar, por exemplo, né? Pelo contrário, sempre tem uma ação positiva que está pensada junto. E assim também aqui no nosso Salmo, os 3 nãos aqui que a gente encontra, eles têm o seu revés, justamente o seu outro lado do bordado, no versículo 2, né? Pelo contrário, tem o seu prazer e a sua alegria na palavra. E a palavra quer ser esse centro constitutivo da nossa existência, né? Então, esse lidar, esse viver, esse ouvir, né? Esse ruminar da palavra, na realidade, é a essência de todo o livro dos Salmos, é a essência de todo o viver como cristãos também, uma perspectiva neotestamentária.
A dona Ilka coloca aqui, tem observado que os cristãos luteranos são diferentes. Eles fazem a diferença onde estão. Que bom, uma observação. Né? Isso eu acho que não torna ninguém melhor do que outro, mas como é importante a gente perceber um testemunho que faz a diferença. Né? Um testemunho de alguém que se importa, né, com a vida do outro e não vive só uma religiosidade para si mesmo. Né? Domingo passado aqui no culto eu falei que existe uma grande diferença entre a fé pessoal e a fé individualizada. Né? A nossa fé pessoal sempre está na relação com o outro. Eu preciso do outro. Né? A fé individualizada eu vivo para mim mesmo. E como a gente pode correr o risco de buscar uma felicidade a partir de mim mesmo, né? E achar que isso é a felicidade que Deus quer para mim. Mas é na relação com o outro, é no convívio com o outro, é sentado na assembleia correta, né? Na roda certa, que eu vou perceber de que a bem-aventurança também não só depende dos meus desejos, mas a bem-aventurança que Deus quer está na relação com as pessoas, está em viver também como ramos, né? Interligados, e não ramos desconectados, né? Eu acho que é legal. Obrigado, Ilka, por esse seu comentário. Isso nos resgata também esse aspecto aí. Nós agradecemos a sua presença. Ainda temos uma pequena palavrinha final depois. Assim, não sei se ainda tem, né, Klaus? A gente já aplicou bastante esse salmo, né? Mas eu vou deixar ainda uma palavra final. Vou pedir para que o Klaus também encerre com uma oração. Até esquecemos de orar no início, a gente pede perdão por isso, mas com certeza Deus nos conduziu, né, também. Afinal, nós dois oramos antes da live. E também lembrar assim que a gente já aprendeu no Pai Nosso, né? A oração não é amuleto, né? Orar vai dar certo ou não. A oração é para nos colocar na presença de Deus, mas nós esquecemos. Mas nós vamos deixar aí para o final a oração também que vai nos conduzir. Eu quero dar boa noite ao pessoal que chegou, não sei se ainda estão aqui ou não, mas ao Luiz, ao Leonardo, que também chegou aqui, ao Nilson Schultz, ao Walter. Walter é lá de Caraguatatuba, onde eu fiz o meu primeiro pastorado, lá da praia Walter Sanches. Legal, Walter, está aí conosco. Bom te ver aqui, manda um abraço para a Josilda também, para toda a sua família. Que legal estar aqui conosco. E agradecemos a presença de cada um aqui entre nós. E eu gostaria de deixar aqui, Jéssica Schultz colocou boa noite dela aqui agora. Eu quero deixar aqui uma dica. Leia Salmo 1, leia Colossenses 2 e 3, leia João 15, né? São textos assim que vão se complementando. Eu acho que são, não sei se tem mais algum aí, mas eu gostaria de encerrar, antes da sua fala, Klaus, eu gostaria de encerrar aqui com outro texto, que é de um profeta. Nós estávamos conversando antes, né? Os salmos, os profetas e os evangelhos, eles de alguma forma eles estão interligados, né? Depois você pode falar um pouquinho sobre isso, mas tem o profeta Jeremias fala algo muito semelhante. Ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Bem conhecido, né? Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, o ímpio, né? Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aqui a terra salgada lembra águas impróprias, né? Diferente da água cristalina. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mais um paralelismo lindo, bacana aqui que a gente encontra, e com este texto aqui, eu quero então deixar aqui a palavra ao Klaus como palavra final, né? Klaus, eu sempre pergunto aos seus convidados, né? Se eu abrisse agora a Bíblia e botasse o dedo, a gente não pode fazer isso, mas de vez em quando a gente faz, né? Botasse assim o dedo no Salmo 1, né? Versículo 1, e lesse o versículo 1, o que a gente poderia dizer assim, que palavra Deus tem ao meu coração? E com essas palavras, então, eu deixo para você, e depois a gente encerra com uma oração. Fique à vontade. A palavra que Deus tem para o teu coração é a palavra de que vale a pena você viver a sua vida em confiança e entrega à palavra do Senhor, né? Como a gente pode depois ler no versículo 2. Vale a pena você andar com Deus.
vale a pena você viver com Deus, porque como nós acabamos de ler no profeta Jeremias, e como também conclui esse Salmo 1, ele termina com 3 imagens, com 3 exemplos maravilhosos. A imagem de 2 árvores, onde uma seca e a outra continua verde. Por quê? Porque uma tem as suas raízes lá no ribeiro de água, e portanto ela se nutre da fonte de vida que a sustenta em meio à seca. A segunda imagem, a imagem da semente. Tem semente que tem consistência, outra semente só tem casca, ela está oca, né? Então, vale a pena a gente viver com Cristo, vale a pena a gente viver com a palavra de Deus, sim, vale a pena, porque a sua vida não será só uma casca, não será só algo, né, externo, exterior, mas vai ter peso, vai ter consistência. E a terceira imagem que você encontra no último versículo é a imagem de 2 caminhos, né, aparentemente iguais, mas que na realidade são completamente distintos, porque um caminho leva para a vida e o outro caminho leva para a morte eterna. Vale a pena você viver como cristão, vale a pena você se firmar na palavra do Senhor, vale a pena você viver com Deus, porque é dessa maneira que Deus planejou a sua felicidade, a minha felicidade, a nossa bem-aventurança, pelo menos uma bem-aventurança sob a perspectiva agora do olhar de Deus, sob a perspectiva do veredito de Deus, né? Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês hoje à noite. E posso ainda fazer a oração, Marcos, ou depois? Pode. Não, podemos fazer a oração. Convido então a vocês a uma oração. Senhor, nosso Deus, muito obrigado que tu vens a nós através da tua palavra, e muito obrigado porque tu desejas e tu queres a nossa felicidade. Senhor, hoje à noite nós ouvimos e aprendemos que a felicidade que tu planejaste, ela tem a ver com as nossas posturas, ela tem a ver com as nossas relações. E a pergunta é, onde é que nós buscamos as nossas fontes, onde é que nós colocamos o nosso coração, onde é que nós nos prendemos. E tu nos convidas a nos prendermos na tua palavra, porque tu és fonte de vida, tu és fonte de água, de vida verdadeira, que não nos permite murchar e sucumbir, apesar de seca. Senhor, queremos crer e confiar, mesmo quando os nossos olhos não necessariamente veem e percebem com tanta clareza esse teu caminho. Nós somos muitas vezes tentados e provados, mas nós queremos, Senhor, olhar para ti e ficar firmes em ti e na tua palavra. E peço a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos e irmãs aqui que nos acompanharam nesse estudo bíblico. Senhor, que tu possas guardar a cada um também do mal, que tu possas fortalecer o testemunho de cada um e que nós possamos fazer diferença no mundo no qual tu nos tens colocado. Que possamos ser uma testemunha tua e do teu evangelho e do teu amor. E agora fica conosco nessa noite, concede-nos uma boa noite de descanso e dá-nos também a tua paz, o teu shalom. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Obrigado, professor Klaus. Eu sempre gosto muito já falei contigo, né? É muito bom. É sempre uma alegria ouvir também você trazendo o estudo bíblico ou a pregação, né? Dá para ver que fala do coração, fala daquilo que a gente vive, daquilo que a gente experimenta. Agradeço muito, que Deus abençoe também o teu ministério como professor de teologia ali na FLT. Que Deus abençoe a própria instituição, né, de ensino, que nesse tempo de pandemia ela consiga ainda fazer as suas atividades, né? Pode falar, eu vi que você... E por último, eu queria estender um convite para vocês. Entrem no nosso site, escreve aí, Marcos, www.flt.edu.br, e vocês vão poder ver na nossa página principal que a gente está abrindo um curso online sobre o livro dos Salmos. Então, é muito legal esse curso, nós estamos muito empolgados com essa proposta, é um curso online, né? E eu queria motivar você, quem sabe você pode se inscrever ainda e participar. Ainda tem algumas poucas vagas, aproveita e corre que final do mês a gente está iniciando oficialmente esse nosso curso aí. Obrigado. Legal, eu estava lembrando sobre isso mesmo,
né? Vocês têm feito um curso, eu estava até pensando assim, nosso estudo bíblico já está quase sendo uma concorrência ao curso da FLT, porque já é o terceiro salmo que estamos, claro, não estamos estudando os salmos inteiro, né? Apenas versículos, mas já dá uma boa pitada do que né, dá para aprender nesse curso. Eu estou vendo se eu consigo abrir aqui a página, e a gente pode também colocar aqui como uma motivação. Ela demora um pouquinho para abrir aqui, porque o meu computador também está lento. Mas enquanto isso, né, eu quero desejar a todos, né, que vocês possam aprender com esse salmo, né, que nós não precisamos buscar a felicidade, né, mas buscar o Deus que nos traz a felicidade. Eu acho que isso que é importante para nós. Eu quero também aqui deixa eu colocar mais algumas pessoas comentaram, pequenos comentários aqui, deixa eu colocar. O Walter, né, coloca todo mundo aqui em casa vendo e ouvindo vocês, que legal, manda um abraço aí todo mundo, espero que também aí os filhos estão ouvindo, que bom. A Zuma Weingarten, a Zuma é a mãe do pastor Isaías Steinmetz, né, que estudou aí na faculdade. A Zuma, boa noite, obrigado pelas palavras, né, ela lá de Palhoça, né, conheço ela bem. O Walter também agradece o estudo conduzido por cada um de nós, o pessoal dando boa noite aqui. Deixa eu ver mais comentários maiores aqui. Viu? Se você faz um comentário grande, aparece na tela, tá? Foi uma bênção essas palavras, que Deus esteja com todos. Também o pessoal colocando muito amém, muito amém. A Dolores agradece também. Obrigado, professor Klaus, pastor Marcos, com muitas bênçãos. Quem mais aqui? O Nilson coloca, escutar esse estudo foi muito bom. Também o Nilson é pai de confirmanda, né, aqui também entre nós, pessoal agradecendo. Deixa eu ver se já abriu aqui a telinha do curso. Ixi, até onde eu vou achar agora aqui. Aqui, ó. Entre o lamento e o louvor, é esse? Estava com o microfone fechado, é isso aí mesmo, Marcos. Entre o lamento e o louvor? Então, entre o lamento e o louvor, é o curso aí que a FLT está, deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela, já que de repente tem alguém interessado, né? E como é um curso online, dá para fazer da onde você mora, né? Não precisa nem vir aqui, é só ingressar aí, se interessou, né? Participar também desse curso. Deixa eu colocar aqui para que as pessoas possam ver aqui, ó. Vai lá. Estão vendo aí? Tá aparecendo? Klaus, me ajuda aí. Sim, está aparecendo. Atividade de extensão está aparecendo. Então, ó, atividade de extensão, entre o lamento e o louvor, o livro de Salmos e a espiritualidade cristã aí, ó. Então, se você tem interesse, né, entra lá na flt.edu.br. Quem sabe você pode participar desse curso, aprender aí. Também aí tem as turmas, tudo certinho, né? Tem um videozinho explicando. Vai lá e confira também esta proposta. A FLT tem feito bastante cursos online, que está sendo muito bem recebido aí também pelas pessoas, né? E nós queremos encerrar, antes que todo mundo vá embora, né? Queremos encerrar aí com uma música que fala sobre confiança, não é baseado no Salmo 1, é baseado em um texto de Mateus, mas também no texto das bem-aventuranças, e fala sobre confiança. Eu acho que ele combina bem também aí com o nosso Salmo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Klaus, se quiser ficar, fica conosco até o final, senão depois a gente conversa. E assim nós queremos encerrar então este estudo bíblico, mais um episódio. Semana que vem, se o meu filho Lucas não querer nascer, nós temos estudo bíblico mais uma vez. Se ele vier antes da hora, aí nós vamos cancelar o estudo bíblico online. Espero que ele não venha antes da hora, para a gente estar aí de novo, né? E aí nós vamos voltar só em maio com os nossos estudos bíblicos online, porque eu vou pegar férias antecipadas para estar com a Júlia lá nesse período do parto, né? Então, que Deus também possa estar aí abençoando esse momento. Obrigado, gente. Ficamos aí com o hino final. Até mais, Klaus. Deus abençoe. A ti também, paz seja contigo e que Deus abençoe o nascimento aí. Valeu. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em mim.
Muita paz tem os que amam tua lei, paz tem os que amam tua lei, e para eles não há tropeço.